Graça e paz, amados irmãos. Eu sou a Cristiane Flor e estou como coordenadora da EBD na Primeira Igreja Batista em Parque São Lucas. Oremos ao Senhor. Pai, te peço que fique conosco, nos mostre os hábitos que não te agradam e nos dê a força e convicção para abandoná-los. Essa é a minha petição, em nome de Jesus. Amém. A lição de hoje é a lição 11, deixando os maus hábitos. O texto base encontra-se em Neemias, capítulo 5, versículos 1 até o 9. Eu te convido a conhecer mais sobre a palavra do Senhor. Introdução. O texto em questão começa com a queixa do povo, dos homens e de suas mulheres contra os judeus. O contexto da passagem relata a opressão dos pobres por parte dos mais ricos, quando na restauração da nova comunidade de judaizantes no retorno do cativeiro. Tal problema advém de uma negligência aos mandamentos de Deus, que prezava por um relacionamento de paz, harmonia social e direitos igualitários. Leiam Êxodo, capítulo 19, versículo 24. O que não estava, obviamente, ocorrendo. Pensando nisso, vamos refletir sobre os maus hábitos que motivaram as perdas de direitos e a opressão desses irmãos israelitas. Define-se hábitos como a interiorização de uma ação de forma natural, até o ponto de tornar-se uma atitude espontânea. Os humanos são seres de costumes. O costume traz certa segurança por sentirmos um lugar conhecido. Podemos dizer que o hábito é a contínua repetição de um ato que se torna regra. Nesse sentido, podemos adquirir bons e maus hábitos. No caso do que está expresso em nosso texto base, podemos ver os perigos dos maus hábitos e a sua repercussão na vida das pessoas. Tópico 1. O contexto. Um grande e desesperado clamor. Neemias estava realizando uma grande obra para o grande Deus da aliança e, de repente, ouviu-se entre os judeus um grande clamor. Não estavam clamando contra outros povos, clamavam contra o seu próprio povo. Os judeus estavam explorando seus compatriotas. 3 grupos de pessoas estavam diretamente envolvidas nessa dificuldade. O primeiro grupo eram aqueles que não possuíam terras, mas que precisavam de comida. O segundo grupo era composto por proprietários de terras que haviam hipotecado suas propriedades com a triste finalidade de comprar comida. E o terceiro grupo se queixava sobre os impostos serem muito altos e de que eram obrigados a fazer empréstimos a fim de pagá-los. Só elucidando aqui, essa questão de hipotecar, para quem não tem conhecimento, hipotecar é quando a pessoa ela dá como garantia aquela própria posse que ela possui. Então, eles davam as propriedades, como uma garantia de pagamento, com a finalidade de pegar aquele dinheiro, a moeda corrente na época, para comprar comida. Então, eles também eram proprietários de terras, mas que estavam correndo o risco de perderem as suas propriedades ou estavam já perdendo suas propriedades, porque eles haviam dado como garantia para pegar esse dinheiro e comprar comida, Outros, se queixavam, como nós vimos aqui, de impostos serem muito altos, E outro grupo, eles não tinham posses, não tinham terras e pegavam dinheiro emprestado para poder comprar comida. Então, vamos ver aqui, dando continuidade. Por sua vez, um outro grupo era formado. Esse grupo era formado por judeus ricos, que descaradamente exploravam os próprios irmãos e irmãs, oferecendo-lhes empréstimos com
usura. Então, o que é um empréstimo com usura? Empréstimo com usura é quando eu empresto dinheiro com juros altamente, excessivos. Então, são juros muito altos. E isso com o intuito de eu ganhar um dinheiro, ganhar mais dinheiro em cima daquele juro, daquele dinheiro que foi emprestado. Então, isso é fazer um empréstimo com usura, No caso, quem emprestou é altamente ganancioso e coloca juros muito altos, Em Êxodo 22, versículo 25, já vinha falando, lá na lei de Moisés, já vinha dando a orientação. E diz assim, olha, se fizerem empréstimo a alguém do meu povo, a algum necessitado que vivam entre vocês, não cobre juros deles, não emprestem visando lucro. Então, Deus, ele não se agrada, desse empréstimo abusivo, Você empresta um dinheiro, mas com um olhar não de ajudar aquela pessoa que está necessitada. Ensina a oportunidade de ganhar mais dinheiro em cima dele. Então, Deus, ele não se agrada desse comportamento, tá? E desde lá, de Êxodo, na lei de Moisés, já vinha explicando e condenando esse tipo de comportamento, de atividade. O mau hábito de alguns criou uma grande desarmonia entre o povo. Com efeito, todo o projeto de reconstrução da cidade de Jerusalém estava ameaçado. Uma vez que Israel foi libertado do cativeiro egípcio, a sua missão era refletir em nome de Javé, em nome do Senhor, em nome de Deus, o cuidado ativo em favor das viúvas, dos órfãos, dos cativos e estrangeiros. Então, é um complemento. Lá em cima eu citei sobre Êxodo, capítulo 22, versículo 25, e agora eu peço que vocês leiam Êxodo 22, 21 até o 24, que está falando sobre esse cuidado em favor aos necessitados, tá? O ato libertador de Javé implicaria numa perspectiva prática para a religião de Israel, a saber, cuidar dos oprimidos. Leiam Êxodo 23, versículo 9. É importante ressaltar que o fator social na cosmovisão religiosa israelita foi a causa de sua ascensão e derrota. O que é essa visão, essa cosmovisão religiosa? Cosmovisão é o mesmo que visão de mundo, é a sua concepção de mundo. No caso, era a concepção deles, do mundo deles dentro dos parâmetros religiosos, tá? Então, essa foi a causa de sua ascensão e derrota. A sua visão de mundo é uma visão errada, de como ver o próximo, de como ver o mundo no todo. Ao lermos o texto de 1 Reis 12, percebemos que o povo de Israel estava sob o regime de escravidão no governo de Salomão, sendo uma das causas para a divisão do reino em norte, composto, no caso era Israel, composto de 10 tribos, sob o comando de Jeroboão. E sul, então, é composta por Judá, constituída por 2 tribos, governada por Roboão, tá? Então, a gente está vendo aqui, que essa cosmovisão religiosa acabou também propagando essa divisão, do reino, do povo de Israel, Essa cosmovisão religiosa, essa questão desse maus hábitos, de usura e de querer sobrepor sobre o outro e aí extorquir, se aproveitar da necessidade do outro. Tudo isso acabou ocasionando a divisão, do reino, Isso quando estava no regime de escravidão no governo de Salomão, tá? Então leiam lá o texto de 1 Reis, capítulo 12, para vocês entenderem melhor sobre isso que eu acabei de comentar aqui. Diante das tragédias registradas nos anais históricos do povo de Deus, que culminaram em divisão e respectivamente em cativeiro,
O recomeço, né, retorno à Terra Prometida, deveria ser marcado por atitudes e hábitos diferentes, pautados nos princípios da Palavra de Deus. No entanto, não é o que vemos. Perpetua-se, nesse contexto, hábitos incoerentes com a lei do Senhor, o que nos conclama a libertação de maus hábitos para vivermos em paz com Deus, com as pessoas e com nós mesmos. Que maus hábitos foram esses? Então, nós vamos dar continuidade aqui e vamos descobrir quais eram esses maus hábitos. Tópico 2. Ganância e apego excessivo ao dinheiro. Os nobres e magistrados dentro da comunidade judaica são acusados de maltratar o seu próprio povo. Desta feita, os perigos que rondavam e ameaçavam o recomeço não adivinham apenas de fora, mas também do meio de seu povo. Observe que em Neemias, capítulo 5, versículo 3, o povo reclama: nós tivemos que hipotecar as nossas terras, uma referência ao risco de falência por emprestar dinheiro para cobrir os altos impostos cobrados pelos persas, sob a chancela dos nobres e magistrados judeus, motivados pelo egocentrismo e pela ganância. Lembremos que a lei de Moisés previa que no 50º ano, ou seja, a cada fechava 50 anos, todas as dívidas teriam de ser perdoadas. As terras deveriam ser restituídas a seus proprietários originais e todos os escravos deveriam ser libertos, né? Esse ano era um ano para ser consagrado ao Senhor, era o ano da expiação. Então, vocês deem uma lida, tá? Leiam lá em Levítico, capítulo 25, versículos 8 a 13, para vocês entenderem melhor essa questão aqui, tá? Nessa perspectiva, podemos pensar nos maus hábitos que destroem vidas, famílias e trazem adoecimento físico, social, psíquico e espiritual em qualquer situação em que são exercidos. O mau hábito é uma questão que nasce no coração. Segundo Provérbios, capítulo 4, versículos 20 até o 23, o coração é o centro de orientação para a vida, pautado na sabedoria que vem de Deus. É no coração que são produzidos os pensamentos, sentimentos e escolhas. Sendo assim, quando não submetemos as nossas vontades à vontade de Deus, o que nos resta é a opressão, os maus tratos, a ganância e a segregação do indivíduo, motivados por interesses escusos e gananciosos. E tudo isso que eu acabei de falar aqui, opressão, maus tratos, a ganância, essa segregação, né? Ou seja, fazer diferença, achar que um é melhor do que o outro e que deve ter melhores chances, melhores oportunidades em detrimento ao seu próximo. Isso tudo ocorre porque o mal, ele vem do coração, ele é gerado lá no coração, tá? Em Mateus, capítulo 15, versículo 19, diz assim: pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Então, a gente vê aqui, né? Nós não estamos fazendo menção aqui, né? Que é tudo gerado no coração, mas é o mesmo que dizer que é na nossa mente, tá? É aqui onde brotam os pensamentos, né? Na nossa mente, na nossa cabeça, nosso cérebro, tá? Mas, como uma forma mais poética de se referir, então fala-se que vem do coração. Mas é a mesma coisa que está dizendo, que é na nossa mente, tá? Então, nesse sentido, o apego excessivo ao dinheiro prejudicou a nação, porque os poderosos ricos estavam expoliando, escravizando, tornando toda uma nação subjugada, sem poder de reação. Ou seja, eles usavam, né, das condições, das boas condições que eles tinham de dinheiro, de posses, de poder, né, e
escravizavam, espoliavam, ou seja, exploravam essa população, né, que estavam ali passando por necessidade. A demonstração clara desse pecado ficou evidente em várias passagens, como Isaías, capítulo 5, versículo 8, e Amós, capítulo 6, versículo 4. E nelas a gente encontra orientações contra as injustiças provenientes da usura, né? Que eu já falei no slide anterior, que Deus não se agrada da usura, né? Astuciosamente, entretanto, os nobres aproveitaram-se da oportunidade da tremenda crise econômica de seus compatriotas para enriquecer. Leiam Neemias capítulo 6, leiam Neemias capítulo 5, versículo 3. Certamente existem muitos oportunistas para abusar da fragilidade das pessoas, mas o servo de Deus não deve estar entre eles. Neemias teve a coragem para quebrar um ciclo vicioso do mau hábito. Os pobres estavam perdendo seus bens por conta dos juros exorbitantes, gerando a miséria, porque o povo entregou seus bens, suas propriedades, suas casas e até mesmo seus filhos, né, como escravos, né, para trabalharem, né, como escravos para pagamento de dívidas. Olha que coisa pesada, que coisa absurda, né, mas que ocorria naquela época. Então o sofrimento era muito grande, né, dessas pessoas. Nada muito diferente dos dias atuais, né? Se nós formos observar, ainda hoje continua, né? A ganância financeira tem criado no mundo um sistema econômico truculento e muito injusto, né? Onde aquelas pessoas que têm melhores condições financeiras exploram os que têm menos, né? E aí oferecem menos oportunidades. Nós vemos aí nossas crianças com poucas opções de estudo, oportunidades muito pequenas. Quantas crianças nós vemos aí já tendo que trabalhar para poder ter o que comer, né, na sua casa. Outra coisa, infelizmente, que ocorre, nós vemos muito isso, né, no norte, no nordeste, um número muito grande, aqui também, um número muito grande de crianças sendo exploradas sexualmente, porque elas não têm o que comer, e muitos também familiares até utilizam dessa questão, né, e exploram também essas crianças, o que é muito triste, muito errado, né, mas nós sabemos que isso ocorre, né, por conta mesmo do apego excessivo ao dinheiro, né, o apego excessivo ao dinheiro, a falta de Deus em suas vidas, e aí ocorrem, né, essas coisas horrendas que foi citado aqui. Tópico 3. Neemias e o confronto das injustiças. É muito doloroso enfrentar os da própria casa, irmãos contra irmãos. Neemias interveio depois de analisar juntamente com o povo e confrontou os nobres e oficiais. Há momentos em que o líder deve confrontar de modo incisivo os maus hábitos dos liderados. A atitude de Neemias diante desse grande problema foi uma demonstração de como um líder do povo de Deus precisa agir. Neemias agiu no tempo certo, de tal maneira que todos se calaram e não tiveram respostas. Neemias repreendeu os exploradores, apelando à consciência deles. Apelou para o amor dos judeus, lembrando-lhes de que estavam roubando dos próprios irmãos. Apelou aos judeus que observassem a palavra de Deus, pois a lei de Moisés proibia que os judeus cobrassem juros uns dos outros. Neemias lembrou os seus compatriotas dos propósitos redentores de Deus para Israel. Neemias mostrou o mau hábito e, consequentemente, o mau testemunho de Israel diante de seus vizinhos gentios. Deus chamou Israel para ser luz para os gentios. Leu Isaías 42, versículo 6 e Isaías 49, versículo 6. O testemunho do povo estava muito aquém daquilo que deveria ser,
Maus hábitos sempre gerarão um mau testemunho. Neemias repreendeu-os e o mau hábito foi quebrado, restabelecendo a paz. Então nós vemos aqui que os maus hábitos, eles sempre vão gerar um mau testemunho. E como a palavra diz aqui, né, em Isaías 42, versículo 6, diz que Israel foi chamado por Deus para ser luz para os gentios. E nós sabemos que nós devemos ser o sal da terra e a luz do mundo. Então, isso serve para nós também, né? Nós não podemos ficar procrastinando, tá? Em lutar contra esses maus hábitos e abolir da nossa vida. Não podemos ficar criando, deixando eles criarem raízes profundas em nossas vidas, porque isso traz um mau testemunho. E nós também temos a responsabilidade de dar bons testemunhos. Isso não fica só para Israel, isso é para todo o povo, porque nós, quando aceitamos Jesus Cristo, também passamos a ser a povo de Deus, né? Então, nós somos povo de Deus, temos a mesma responsabilidade. Temos que ser o sal da terra e a luz do mundo e sempre estar observando, estar em consonância com a palavra do Senhor, obedecendo, né? E dar um bom testemunho. Conclusão. Neemias precisou de muita sabedoria para identificar o problema, ser sensível à voz dos aflitos e agir no momento certo para quebrar o mau hábito do povo. Podemos aprender esses elementos também para a nossa vida. Devemos identificar quais maus hábitos têm nos impedido de ter uma melhor comunhão com o Senhor e com as pessoas, sermos sensíveis às mudanças e agirmos firmemente para vencê-los. Os maus hábitos devem ser eliminados com determinação e com a ajuda de Deus. Essa mudança de vida ocorrerá através da atitude de ir, se humilhar e aprender. A Bíblia diz em 1 João 3, versículo 9, aquele que é nascido de Deus não peca habitualmente, porque a semente de Deus permanece nele e não pode continuar no pecado, porque é nascido de Deus. Forme bons hábitos na sua vida. A Bíblia diz em Tito, capítulo 2, versículo 7, em tudo te dá por exemplo de boas obras, na doutrina mostra integridade, sobriedade. Adquira o hábito de concentrar os seus pensamentos em coisas positivas. A Bíblia diz em Filipenses 4, versículo 8, quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Queridos, essa foi a lição de hoje. Que Deus os abençoe, permaneçam em Cristo e Ele permanecerá em vós. Um grande abraço e até a nossa próxima aula. Tchau!